temos o prazer de contar no mês de outubro com o nosso Rosa, Ruiz Rosa no Outubro Rosa. Então, hoje nós vamos ter um tema extremamente importante que foi muito discutido no ICESP, na segunda-feira, lançamento do lenço da rede Lojas Marisa, um lenço comemorativo ao Outubro Rosa, e que todo lenço que está sendo vendido, ele integralmente vem para o ICESP. Então, se todos puderem comprar um lenço e entregar para quem gosta muito, quem ama muito o Nilo. Você, como tem várias, pode comprar vários lenços. Eu comprei vários também. Eu comprei vários, porque eu tenho minha esposa, minhas filhas, 3 netas, então eu peguei vários lenços. Então, vamos fazer isso e divulguem isso, que é importante, porque esse recurso reverte para o ICESP, e no ICESP ele é utilizado para pesquisas em prol do câncer de mama. É destinado para isso esse recurso. Então, eu queria comunicar isso, agradecer ao Filácio, o Ruiz, pela organização do evento lá no ICESP, junto com a Secretaria de Saúde e com a rede Lojas Marisa. E hoje eu quero cumprimentar a todos. Dá para pôr aqui para mim? Hoje é o Dia dos Professores. Dia dos Professores é todo dia, mas hoje é o dia oficial dos professores. Então, eu quero parabenizar todos aqui, todos os nossos professores, USP e HC, porque são professores de fato e de direito. Quero cumprimentar a professora Ângela, nosso professor Laudelino, professor Salomão, professor Jesus, professor, meu amigo e irmão Geraldez Tomás, parabéns também. Professor Antônio Jorge Salomão, que é dupla face. É professor de obstetrícia e professor de ginecologia. Hein, Salomão? E cumprimentar a todos pelo dia de hoje. E vamos ouvir agora o nosso Carlos Rosa Ruiz, que vai nos falar sobre o impacto do estilo de vida no câncer de mama. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, é sempre assim, né? De prima não vai, é só depois da segunda, né? Essa é uma semana muito especial, esse é um mês muito especial. Tivemos, acho que, uma série de eventos muito importantes. Começamos um mês com uma virada histórica no Morumbis. Eu acho que eu não queria tocar nesse assunto, mas como foi logo no mês de outubro, é isso. E ontem, curiosamente, o Brasil sofreu uma virada também, e no intervalo surpreenderam o técnico japonês com o livro do Abel. Estava com o livro do Abel. Estava com o livro do Abel, lendo o livro, porque se o Abel virou, porque eles não. Muito bem. Essa descontração, esse bate-papo, essa brincadeira, faz parte de como a gente deve levar a nossa vida. A vida é uma grande caminhada, é uma grande brincadeira que muitos levam muito a sério. Muito a sério. Eu entrei aqui na Faculdade de Medicina em 1978. A maioria de vocês nem nascido era. Vivi muitas lideranças. Muitas. Aprendi com todas. Mas a gente vê paulatinamente que o que fica é o exemplo, o que fica é a inspiração, o que fica é o nosso bate-papo da quarta-feira. Mal entrei lá, Carlinhos já me chamou, falou, não fala do São Paulo e do Palmeiras, porque tem muito São Paulino na plateia, sabe? Muito boa, né? A vida é isso. Bom, vamos começar, pessoal. Impacto no estilo de vida, no câncer de mama, fundamentalmente. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, a não ser cirurgião e amar o SUS, de coração. Minha formação é pública,
minha residência é pública, meu doutorado é público, né, trabalho no hospital público, me considero um médico do SUS com todo amor e carinho, e quem vivencia meu ambulatório de quinta-feira à tarde sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala de uma patologia cada vez mais incidente e prevalente, que vem aumentando principalmente em pessoas com menos de 50 anos. A gente observa na nossa casuística do ICESP que isso é verdade quando a gente compara 2009 e 2014 com 2014 e 2019, cada vez mais incidente na população mais jovem em si. É uma epidemia global. No Brasil, são 73 mil novos casos de câncer de mama, com 18 mil mortes por ano. Desses 73 mil casos, 210 novos casos a cada dia, 9 casos por hora, ou seja, é extremamente incidente. Todos vocês vão ver um caso de câncer de mama, não tem como fugir disso. E entender o que a gente pode fazer para prevenir é fundamental. Quando a gente fala de prevenção, nós temos, aqui no caso do que eu vou falar hoje, 2 tipos de prevenção. Prevenção primária é evitar que o câncer apareça, né? Então, caso do câncer do colo do útero, vacina de HPV evita que o câncer apareça. Isso é primário. Secundário, no caso do câncer de mama, é mamografia, né? Mamografia anual a partir dos 40 anos, que é detecção precoce. Quando eu falo de estilo de vida, eu estou falando de prevenção primária, de questões que podem fazer eu diminuir ou evitar o aparecimento de um câncer, inclusive o câncer de mama como um todo. Para diagnosticar precocemente não tem segredo. Mamografia. Mamografia a partir dos 40 anos. Ressonância não, ultrassom não, ressonância não, termografia, pelo amor de Deus. Mamografia a partir dos 40 anos. Mamografia. Ah, dá câncer porque tem radiação. A radiação solar é muito mais forte. Viajar de avião é muito mais radiação do que um todo. Então não entre que não faz o menor sentido com o nível de conhecimento que a gente tem. E prejudica quem mais precisa, né? 40 anos, anual, se a expectativa de vida for maior do que 7 anos, continuar. A partir de 32 anos, pleno, totalmente, né? Nós estamos ficando cada vez mais longevos, cada vez mais, sabe, aproveitando e podendo nosso dia a dia, com a conexão, nossa cognição também. A mamografia. Medo do diagnóstico. Medo da nossa sociedade, que ela vai perder o emprego. Medo porque ela vai ser marginalizada. Medo porque ela vai, na verdade, perder as oportunidades de sustentabilidade. Por que eu falo isso? 48% dos lares brasileiros são mulheres. 48% dos lares brasileiros são sustentados pelas mulheres. Em outras palavras, se eu não criar facilidade para ela fazer mamografia, Lana, você acha que ela vai faltar no trabalho para deixar de colocar comida na mesa para fazer mamografia? Claro que não vai. Óbvio que não vai. Então, por isso que é importante a gente criar facilidade. E quando eu falo criar facilidade, não é só para mamografia, né? Hoje nós temos no estado de São Paulo 5 carretas percorrendo esse interior e a cidade de São Paulo. Mas são carretas que têm tudo bem entrosado, porque a questão da mamografia é, deu alterada quem faz a biópsia, está alterada a biópsia, quem vai seguir? E essas carretas têm isso, porque a carreta pela carreta que só faz a mamografia não serve se nós não tivermos tudo isso intimamente envolvido. Medo. Eu falo de câncer de mama no Outubro Rosa há mais de 20 anos. Minha voz não é ouvida. Alguma coisa na comunicação está falha. Alguma coisa não está sendo objetivamente aproveitado. Por quê? Porque a gente fala em desgraça, a gente fala em morte, a gente fala em sofrimento, a gente fala em marginalização. Tudo errado. Tudo errado. Hoje são milhões de sobreviventes. Curabilidade nos estádios iniciais maior do que 90%. É isso que a gente tem que falar. Diagnóstico precoce é igual a curabilidade. Quando a gente compara SUS e privado, morre 40% mais no SUS do que no privado. Por quê? Acesso à medicação, diagnóstico. Quando eu comparo o estágio inicial, o estágio priorizado, a mortalidade do SUS e privado é igual. Então, se eu estou buscando a equidade, a sustentabilidade, até para isso o diagnóstico precoce é importante. Até para isso o diagnóstico precoce é importante.
Câncer de mama cada vez mais incidente. O tempo médio de desenvolvimento é 5% para cada. A gente sabe que no Brasil, 1 para cada 11, 12 mulheres vai ter câncer de mama. Quando a gente fala dos Estados Unidos, 1 em cada 13. Quando a gente fala especificamente de países como o Reino Unido e na Europa, cai para 1 para 8, 1 para 9. Ou seja, o câncer de mama é extremamente incidente no nosso dia a dia. Por que ele tem aumentado tanto? Por que nós temos essa epidemia? Na verdade, o ritmo de vida, o estilo de vida mudou muito, né? Diminuíram as gestações. A mama cresce até quantos anos, pessoal? Por vez. Até quantos anos a mama cresce? Segundo o autor, vocês imaginam se ele tem esse conceito, né? Se ele tem esse conceito, 25 anos. Tudo que acontece até os 25 anos em nível mamário protege ou agride. Radiação nesse período aumenta o risco de câncer de mama. Gestação nesse período diminui o risco de câncer de mama. O que acontece com a mulher de hoje? Totalmente legítima, é claro, engravidando cada vez mais tarde. E em função de engravidar mais tarde, o câncer de mama é um câncer hormônio dependente. Indução, a gente sabe. Síndrome metabólica e obesidade, né? Eu sempre falo, quando eu falo de gestação, eu lembro da minha avó. Minha avó veio da Espanha, de 15 anos, avô, aos 15 anos no navio, se apaixonaram, um olhou para o outro chegaram no Brasil, casaram. Minha avó dos 15, gostou, Dilão? Minha avó dos 15 aos 45, ela engravidou 15 vezes. Amamentou cada filho 1 ano, até porque não tinha outra, obviamente, além de amamentar. Ou seja, 30 anos da vida reprodutiva dela, ou ela estava grávida, ou ela estava amamentando. É outra realidade. Hoje nós temos a síndrome metabólica e a obesidade como uma verdadeira pandemia, né? É uma pandemia. Para o Brasil, não estou ouvindo. né? A obesidade é o maior fator de risco modificável. E vamos entender como é que a gente faz para modificar esse risco. A gente sabe que quando a gente fala do intestino, da alimentação, a microbiota faz muita diferença. A gente quer saber se quando uma pessoa está saudável, quando o intestino se o intestino está preso ou está solto, alguma coisa está errada, pessoal. Né? O nosso maior órgão de defesa da imunidade é o nosso sistema gastrointestinal, é o nosso intestino. Então, como ele se apresenta, faz toda a diferença em si. E a gente sabe que através da disbiose como um todo, você tem aumento da inflamação, proliferação celular, diminuição de apoptose, invasão, ou seja, aumenta o risco de câncer. Né? Essa disbiose, essa estrobolona, vocês já ouviram falar da estrobolona? Já ouviram falar disso? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês entenderem melhor o que é isso como um todo. O que a gente precisa hoje, né? Descascar mais e desembrulhar menos. É simples assim, né? A gente adora um embutido. Tá errado. Ah, mas Carlos, vou deixar de comer vou deixar de comer. Vou comer menos. Sabe, porque a questão aqui é vida, a questão aqui é prevenção, você faz escolhas. Você faz escolhas na sua vida. Estarem aqui presente hoje para mim foi eu escolhendo a vida de vocês. E tudo isso faz parte. Percebem? Então, assim, menos e descascar mais. Na fisiopatologia da obesidade e do câncer, o que a gente sabe e entende? Primeiro mecanismo mais frequente dos 3 mecanismos em si. A aromatização na célula gordurosa do estrogênio. Câncer de mama depende de estrogênio, vou ter uma obesidade maior como um todo. Além disso, estroboloma. O que é essa estroboloma? É um conjunto de genes de micro-organismos no intestino que estão envolvidos no metabolismo do estrogênio. Essas bactérias, através da beta-glucuronidase, podem reativar o estrogênio excretado na bile.
Hoje são várias linhas de pesquisa nesse sentido em si, sabe, mostrando a sua relação com o aumento de câncer de mama, câncer de endométrio, né? Mas a mama, muitas pesquisas nesse sentido. Então, a aromatização, aumento de estrogênio, a resistência à insulina, né, da célula mais madura, faz com que nós tenhamos o aumento de IGF, esse aumento de IGF, mais proliferação celular, né, fatores como a leptina, que aumenta os riscos oxidativos como um todo, ou seja, o organismo está inflamado, a obesidade traz uma inflamação, a pessoa está inflamada. Pessoa inflamada tem mais câncer. Pessoa inflamada tem mais câncer. Pessoa com vizinha cinza tem mais câncer. Pessoa com vizinha verde e branco tem muito menos câncer. Não gostei dessa observação, fui lá, mas eu anotei. É interessante quando a gente observa, né, o mecanismo dos vídeos, todo, o câncer de mama que aparece nas mulheres tem a presença específica de obesidade, são cânceres mais agressivos também, né? Então, até para isso é importante. Eu diminuo a curabilidade do câncer, né? Eu uso mais medicações quando eu tenho, na verdade, o fenômeno específico da obesidade como um todo. E tudo isso participa, né? Toda a síndrome metabólica, todos os componentes da síndrome participam do aparecimento do câncer de mama, junto ou isolado. Obesidade, diabetes, hipertensão, as dislipidemias como um todo. Aumenta a aromatase, estimula a proliferação através do estrogênio. Hiperinsulinemia, IGF aumentado, ativação de vias mitogênicas, citocinas inflamatórias, inflamação, crescimento tumoral, diminuição da nectina, redução de proteção antitumoral, estresse oxidativo, mutagênese e dano genético, aumento de leptina, hipóxia local, tudo risco de câncer de mama. E aí tem os trabalhos mostrando isso. Os trabalhos científicos, não adianta só falar. Isso é verdade, isso não é verdade, isso é bate-papo, virou moda. Esse é um trabalho interessante de 7 milhões, no caso de 8 milhões de mulheres, que observaram o quê? Que a obesidade central é fator de risco para o câncer de mama. A circunferência da cintura acima de 85, a relação cintura-quadril acima de 0,85, aumenta a câncer de mama tanto na pré como na pós-menopausa. Essa é uma publicação de 2023. Sobrepeso, obesidade e câncer de mama, ou seja, quando eu relaciono o índice de massa corpórea com o risco de câncer de mama, quanto maior a massa corpórea, maiores os riscos de câncer de mama. Tudo convergindo para a questão obesidade como um todo. Como é que eu faço o diagnóstico? O IMC é o clássico, né? Então, o IMC abaixo de 18 é baixo peso, 24 normal, 29 sobrepeso. É importante, né? Então, hoje nós temos uma série de outros métodos que medem a gordura corporal para a gente poder caracterizar melhor se essa pessoa tem ou não mais gordura como um todo. Risco de morte em mulheres obesas no diagnóstico de câncer de mama. Obesas com câncer de mama, tanto na pré quanto na pós-menopausa, morre mais. Morre mais. Para cada 5 quilos por metro quadrado no IMC, eu aumento em 14% o risco dando muita mortalidade total. Tem uma regra básica que fala, para cada quilo que a mulher tem depois da menopausa, aumenta em 1% o risco de câncer de mama ou recidiva. Para cada quilo que ela perde, o inverso é real. Ou seja, ela é protegida. Se ela tem um sobrepeso importante e ela perde 10, 15 quilos, ela tem 15% de proteção. Não tem nenhuma medicação que faz isso. Não tem nenhuma medicação que faz isso. A gente entra com quimioterapia para risco acima de 5% de recidiva local. 15% não tem nenhuma medicação que faz isso. Ou seja, está sob nosso. Estratégias terapêuticas para prevenir ou tratar o câncer em si. Então, durante o tratamento, especificamente, a perda de peso, especialmente a redução de gordura visceral, é crucial para a prevenção e aumento de chances de cura. Esse é um trabalho interessante de 2023, publicado em San Antonio, em outro. Esse professor Stephen fala que toda forma de perda de peso. Alimentação e exercício são os mais eficazes em si. E aí tem muitas formas de perder peso. Falo nos dois? Pode ser?
Óbvio, quando a gente fala de orientação dietética, né, baixo custo, mais acessível, mas dificuldade de manutenção. Quantos aqui já começaram uma orientação dietética na segunda, na terça parar, na outra segunda começa, na terça para de novo? Cirurgia bariátrica, extremamente efetiva, muito invasiva, complicação, cara. Muitas voltam a ganhar peso. Hoje que a gente vê, muitos anos depois da cirurgia bariátrica, 15% a 30% voltam a ganhar peso. Porque o problema não é a cirurgia bariátrica, o problema é a cabeça. Se a paciente continua com cabeça de gordo, vai continuar ganhando peso. Você tem que mudar a cabeça para o comportamento de cabeça de magro, de exercício, de alimentação, menos açúcar como um todo. E as injeções, né, que viraram febre hoje. Vamos falar um pouco de tudo isso. Esse é um estudo de risco de câncer, comparando as injeções, a cirurgia bariátrica e a intervenção nenhuma em paciente com índice de massa corpórea acima de 35. Né? Então, a injeção versus a cirurgia versus nenhum procedimento. Quando a gente compara injeção e cirurgia, é igual. Ou seja, pessoal, cada vez mais vão operar menos com as injeções. Cada vez mais vão operar menos, né? Porque é igual a proteção. E quando a gente coloca só a injeção ou só a cirurgia em risco de câncer, as duas protegem. Né? Ou seja, vamos operar cada vez mais, com muito menos invasão. Mas lembrando, se não mudar a cabeça, não adianta, porque não vai mudar o comportamento e hábito de vida dessa pessoa. Essa medicação, a tirzepatide, atenua isso in vitro, em ratas, a proliferação celular como um todo. A gente já via isso com a metformina, né? A metformina se falava muito do efeito protetor anticâncer. Na verdade, ela protege contra o câncer porque ela ajuda a emagrecer. Esse é, na verdade, o mecanismo de ação dela, porque ela perde peso. É lá na gordura que tudo se estabelece especificamente. Hábitos alimentares saudáveis, dieta mediterrânea faz toda a diferença em si. Para toda a questão intestinal, né, quanto mais fibra, quanto mais vegetais, peixes, azeite bom, isso faz muita diferença. Porque essas substâncias, o tofu, por exemplo, é um fitoestrogênio que ocupa o receptor de estrogênio, não deixando o estrogênio mais forte, na verdade, atuar. Isso acaba protegendo. Então, a alimentação rica em fibra, a mediterrânea em si, faz toda a diferença como um todo. Eu sei que muitos pensaram aqui, e eu estou vendo o Marcão rindo lá no fundo, de um bom vinho, né, Marcão? Junto com essa dieta mediterrânea, à beira, em Ibiza, né, você, obviamente, ou na Costa Amalfitânia, tanto faz, porque é tudo igual, mas álcool também piora. Álcool não é bom. Então, Marcão, você vai ficar só na dieta e não vai usar o álcool. Combinado, Marcão, por favor. Suco de uva é ótimo. A movimentação é vida. A prática regular é uma das intervenções mais eficazes contra o câncer. Mesmo pequenos acréscimos. Eu vou falar aqui de um trabalho feito em Botucatu para vocês já já. Durante o tratamento, exercício e alimentação. Quem faz exercício com uma boa dieta tem mais resposta completa após quimio neoadjuvante. Então, até no tratamento é importante a dieta e o exercício físico. Esse estudo mostra também isso. Né? Essas pacientes que mudaram o estilo de vida, que fizeram quimio-neo com um nível de resposta completa maior. E aqui um trabalho bastante interessante, que é de aderência, né, às recomendações de estilo de vida. Porque, é claro, é fácil falar, né? Mas a paciente começa uma semana, mantém, não mantém, para. E olha que interessante. A azul é quem conseguiu manter bastante. Impacto na sobrevida livre de doença, impacto na sobrevida global. Isso faz muita diferença, pessoal. Alta adesão ao estilo de vida, alta adesão à atividade física, baixo consumo de açúcar. Esse é o segredo. Esse é o segredo da vida saudável como um todo. Esse é o segredo. E esse trabalho fala disso. Ter um estilo de vida saudável reduziu a chance de recidiva em 37% e em 50% as taxas de mortalidade. Não tem remédio que faz isso. Não tem remédio que faz isso. Estratégias para diminuição de risco. Isso é um trabalho muito legal, o Projeto Flor Azul, do pessoal de Rio Claro. Essa foi uma tese de mestrado do Juliano Esperança, o preparador físico, educador físico, que está lá em cima. Defendida em Botucatu, que mostra para a gente. Porque as pessoas perguntam, quanto tempo de exercício?
12 minutos por dia, variando a intensidade. 12 minutos por dia. Pessoal, ao invés de vocês ficarem curiosos para saber quem matou Odete Roitman, levantem a nádega do sofá, da cama, da cadeira, vai caminhar, sobe e desce escada, são 12 minutos. Só tem uma pessoa que sabe quem matou Odete Roitman, Nilo Bozzini, ele não vai falar para nós isso hoje. Pois a gente pergunta para você, Nilão, mas 12 minutos, e olha essa conclusão fundamental, mudança do estilo de vida é tratamento oncológico, com impacto maior do que qualquer medicação. Qualquer medicação. Mudança de estilo de vida. O NICE é uma diretriz do Reino Unido para oferecer orientações baseadas em evidências sobre o tratamento e a gestão de diversas condições de saúde. Olha o que ele fala. Tumores de mama podem ser prevenidos com modificação de exposição a fatores de risco. Sedentarismo aumenta risco em 3%. Álcool aumenta risco em 6%. Obesidade, 9%. E quando você fala da terapia hormonal, que está meio apagadinho lá em cima, aumenta 3%. Né? Então, aí vão falar, terapia hormonal é qualidade de vida. Então, você precisa entender esse equilíbrio. Né? Uma paciente obesa com sobrepeso, sedentária, fumante, você tem que olhar com outros olhos. Você não vai fazer terapia hormonal porque o risco de tromboembolismo para ela é muito maior. Agora, em contrapartida, se você fizer TH e ela mudar o estilo de vida, ela vai ter mais qualidade de vida como um todo. Essas coisas precisam ser ponderadas. Não dá para olhar a paciente de uma forma isolada. Conhecê-la como um todo faz toda a diferença. Hipócrates já falava isso na Grécia Antiga. Sedentarismo junto com álcool, 9%. Obesidade ou sobrepeso junto com sedentarismo, 12%. Ou seja, pessoal, né? Vamos fazer exercício, vamos se alimentar bem. O que buscamos de verdade na individualidade de cada caminho? Essa aqui é uma experiência que eu tenho passado nos últimos 3 anos, que é o caminho de cura. O que é o caminho? Não é caminho da cura, hein, pessoal? É caminho de cura, porque cada um tem o seu caminho. São 6 médicos, cada um caminha com 3 pacientes de cada um. São 18 pacientes, 6 médicos e um grupo enorme de apoio. A gente caminha de Paraisópolis, sul de Minas, na Mantiqueira, até Aparecida. São 110 quilômetros em 4 dias. 110 quilômetros em 4 dias. Parece muito, mas passa tão rápido. Cansa, tem bolha, assadura, sim. Chegamos à exaustão? Claro. Claro que chegamos à exaustão. A gente sai junto do Shopping Eldorado, pegamos um ônibus e vamos até Paraisópolis. Em Paraisópolis, a gente leva as cartinhas dos pacientes, que tem em vários hospitais as caixinhas acrílicas, né, para pacientes colocarem a sua cartinha para Nossa Senhora Aparecida. E eu não estou falando aqui de catolicismo, estou falando de religião. São todas as religiões. Todas as fés são importantes, porque todas têm no seu cerne o amor ao próximo, o amor a si mesmo. E isso que faz toda a diferença. Gratidão é muito importante, perdão é muito importante. A raiva é um sentimento muito bonito, né? Que você sofre torcendo, você ingere a raiva torcendo para o outro sofrer, né? É de uma inteligência descomunal. E não vai fazer a menor diferença na vida de ninguém, né? E você já sofreu. Nossa, a gente adora curtir um sofrimento, adora curtir uma culpa. Pelo amor de Deus, né? Não existe culpado, não tem vítima, pessoal. O caminho ensina isso. Vocês não fizeram diferente porque o repertório que vocês tinham não permitiam. Então não tem culpa. Vocês fizeram o melhor que todo mundo faz. A gente faz o melhor que pode. Não faz diferente porque não sabe. Um dia aprende. O caminho ensina isso para a gente. Paisagens lindas, as pacientes juntos com seus médicos em si. Aqui é a Serra da Luminosa. A Luminosa ela fica a 1.350 metros de altitude. A gente sai de Brasópolis, Luminosa, numa inclinação de 30 graus e a gente chega na Luminosa depois de 3 horas de caminhada. São 8 quilômetros, mas, pessoal, é uma inclinação que maltrata. Mas chegando lá, você tem essa vista. Não, você não me vê lá, você está vendo o terço e todo o Vale do Paraíba em si. Esse é o ponto mais alto da nossa caminhada, 1.965 metros.
a caminho de Campos de Jordão. Então, a gente sai de Paraisópolis, de Paraisópolis a gente vai para Luminosa, de Luminosa a gente vai para Campos de Jordão. Em Campos, vocês estão vendo eu aqui com a Madre Conceição, a gente dorme num convento beneditino. Né? Então, a gente escuta no final da tarde, quando a gente chega, cantos gregorianos, e a gente vai refletindo sobre a vida. Né? Porque, pessoal, a gente não é absolutamente nada, a gente não é diferente de ninguém. Todos vão para o mesmo lugar, no final das contas. Todos, sem exceção. Sem exceção. No caminho, para nossa surpresa, do caminho que vai de Campos de Jordão para Potim, e depois de Potim para Aparecida, tem uma capela, e nessa capela, uma Nossa Senhora Aparecida com o laço rosa. O pessoal sabia que vinha um grupo de câncer de mama, fizeram uma homenagem para o nosso grupo para poder falar do Outubro Rosa. Esse foi dia 1º. Abrimos o Outubro Rosa com Nossa Senhora Aparecida, com o laço rosa como um todo. Aqui são os médicos abraçados com seus pacientes. E a pergunta é, quem é o protagonista dessa história? Da história de quem? Quem é o protagonista? Sabe quem aprende? Todos os dias a gente conversa com os pacientes na manhã, bem cedinho, 5h30, 6 horas. A gente acha que a nossa dor é a dor mais importante. Não é que a nossa dor não doa, mas quando você escuta a dor do outro, você coloca a sua dor na prateleira certa. Eu diria para você que é muito inferior da grande maioria, vocês podem ter certeza. O caminho ensina que a gente precisa de uma boa cama, de uma boa alimentação, amor, carinho e um bom banho. Ou seja, a gente tem muito mais do que precisa. E ter esse mais que precisa exige da gente que tenha que trabalhar muito mais para manter o a mais que a gente não precisa. E esse a mais nos rouba de nós mesmos. Você se afasta de você, você deixa de se dedicar a você. Você deixa de se dedicar a você. Você é a pessoa mais importante na sua vida, não é outra pessoa. Você é a pessoa mais importante. Ninguém vai cuidar de você como você cuida. Absolutamente ninguém. Eu sempre uso o figurativo do avião. Quando cai a pressão de oxigênio na cabine, caem as máscaras, em quem coloca primeiro? Primeiro em você, depois no outro. É o autocuidado. Primeiro em você, depois no outro. É simples assim. Por quê? Porque quem dá sem ter, empresta. Vai cobrar depois. Vai cobrar depois, fatalmente. Isso vai acontecer. Quem aprende no caminho são muito mais os médicos, é muito mais os médicos do que o próprio paciente. Todo mundo cansa. Somos todos iguais, pessoal. Absolutamente todo mundo cansa. Todo mundo faz bolha. Mas parece que o caminho, o cansaço, vai abrindo um portal dentro de você, que você fica mais sensível a você e aos demais. Porque todos se preocupam com todos. Porque, pessoal, ninguém é feliz sozinho, já dizia a música. Sabe, quando a sua busca é solitária, você não vai chegar a lugar nenhum. Até vai, mas que satisfação você tem. Qualquer lugar que você vai, que você esteja sozinho, o que você imagina? Pô, Beltrano ou fulana podia estar comigo aqui, olha que paisagem bonita. Porque a gente não é feliz sozinho. Pasmem, ninguém é feliz sozinho. Aí a gente chega em Aparecida. Eu lembro que do 1º para o 2º dia, na primeira caminhada que eu fiz, eu tive muita dor. Muita dor. Por que eu tive dor? Porque eu resolvi acompanhar o ritmo das pessoas melhor preparadas. Primeira lição, respeita seu ritmo. Isso é para a vida, pessoal. Respeita seu ritmo. 2º dia, eu estava com muita dor, não sabia se ia conseguir caminhar. Comecei a caminhar, 2 horas depois a dor desapareceu. Era acúmulo de ácido lático no músculo. O que eu aprendi? Vai doer, mas vai. Porque uma hora a dor desaparece. Essa é a nossa vida. Vai doer, mas vai. Não desista no primeiro obstáculo. Um colega estava subindo uma outra serra, a Serra de Cantagalo, uma inclinação bastante grande também. É um colega comunicador, ele estava subindo, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Cansado para burro. Tanta coisa para fazer na vida. Pô, vou perder vale tudo hoje. Tanta coisa para fazer na vida, o que eu estou fazendo caminhando? Nisso, passa uma paciente por ele, metastática, com câncer de mama, caminhando. Fala, você está cansado? Ela pergunta, não estou. Para não, vem comigo, ela fala. A gente tem mais força do que imagina. Ele não só terminou o caminho, como aprendeu. Aqui a gente tem muito mais força do que a gente imagina que tem. Na hora que a gente é cobrado, a gente vê essa força. Na hora que um ente querido é colocado em risco, a gente vê essa força. Ela está dentro de nós, de todos nós em si.
A chegada Aparecida, na verdade, é a conclusão. Mas o que a gente aprende no caminho? Que no caminho não é a partida ou a chegada, é o que a gente vive no durante. É o durante que é legal, é o durante que enriquece a gente. Né? Por quê? Porque é o caminho de cura. O que eu sugiro? Procure o seu. Procure o seu. Ele está aí dentro de você. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Parabéns. Parabéns, Carlos Ruiz. Parabéns, viu? Parabéns pela bela apresentação e mesclada com um humanismo muito grande, que é bem típico de você realmente. Parabéns. Nós vimos essa apresentação, ele fez mais resumida, mas fez essa apresentação no nosso evento lá no ICESP. Realmente é um caminho, sim. E eu quero também aproveitar e agradecer ao Ruiz por todo o apoio que ele tem nos dado na Secretaria de Estado da Saúde. O Ruiz tem nos ajudado muito na jornada da mulher com câncer de mama, da gente tentar abreviar a jornada da mulher com câncer de mama. Então, eu agradeço publicamente ao Ruiz também. Nilo Bosini. Tem outro? Aqui. Nilão, manda, querido. Parabéns pela sua exposição, porque foi, acima de tudo, uma lição que você deu para todos nós, sem sombra de dúvida. Isso não porque eu sou seu amigo, não. Pelo contrário. Mas se meu pai tivesse vivo, aqui no meio, que muitos talvez não tenham conhecido, ele daria um abraço agora em você, tranquilamente, porque você é um cara maravilhoso pela postura que você falou sobre o famoso INPS dele, da época que não era, né? O SUS era o INPS que todo mundo debochava até dele pelas posturas que ele tinha. A outra situação que eu gostaria de perguntar para você, e tenho perguntado para todos que mexem com mama, é assim: nós, os ginecologistas, somos o que damos chute inicial num diagnóstico. Mas algumas coisas, e eu venho perguntando isso sempre, os convênios, os laboratórios, às vezes mandam uma mamografia, ou às vezes nem mandam papel dizendo para a gente olhar no computador, que não é uma coisa igual. Eu, na época do Aurélio, na época do PET, eu aprendi como ler uma mamografia, né? O pouco que eu sei foram essas figuras que me deram muitas lições e brigaram comigo, que eu estava lendo errado e coisas assim. E hoje a gente vê muito pouco isso. Nós, do time ginecologista, às vezes lê o relatório só e não fala da mamografia. Isso é um problema nosso também, porque vai atrasar um possível diagnóstico. A outra coisa, eu não sei se você falou qualquer coisa do Botucatu, daquela menina que está fazendo uma tese lá, inclusive melhorando o caso, a averiguação de um caso que fica interrogado, se ele é 4, se ele é 0, é uma coisa que é uma porta aberta também, e retirando da mamografia. O resto é o resto de você. Parabéns. Nilão, primeiro, obrigado pelas colocações. Eu me lembro do seu pai. Eu me lembro do seu pai quando a gente operava no 10º andar, na ginecologia. Lembra disso, Fila? Eu lembro do seu pai. Muito, 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 muito. Um exemplo, uma grande referência, grande referência. Respondendo à sua pergunta, Nilão, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia já brigam por essa questão da imagem, de receber especificamente o raio-x. Não pode ser um raio-x diminuído, não pode ser 2 mamas no mesmo raio-x. Tem que ser individual para você poder interpretar, né? A questão de business hoje maculou muito, né, a relação do médico com os serviços de imagem. Hoje tudo é muito dinheiro, exames desnecessários. Eu diria para você, sem medo de exagerar, que 80% do que a gente pede não precisa ser pedido, né? Mas precisa ser pedido. Mas não precisa ser pedido. A gente excede.
desnecessariamente. E o pior disso, estamos ensinando, eventualmente, também quem vem a fazer isso mesmo. Graças a Deus não é o nosso caso, né? Hoje o pessoal substitui um calhamaço de exame pela relação médico-paciente. Então, pede exame, não precisa ter relação com o paciente. Isso vai para a cabeça do paciente, porque ele fala assim: doutor, eu passei num médico tão bom, você não sabe quantos exames ele me pediu. Todos aqui já passaram por isso. Aquele médico é muito bom. Olha, pelo amor de Deus, sabe, isso me dói na alma, né? Mas é assim que funciona. Mas estamos brigando, viu, Nilão? Pode ter certeza, querido. E obrigado pelas questões. José Roberto Filassi. Bom, parabéns, Luiz, eu gostei da adaptação que você fez para hoje, ficou bem melhor, né? Muito, muito legal, assim. Até falaram, alguém falou aqui atrás o pastor Ruiz, né? Então, aí... Só uma observação. Eu estou fundando uma seita, aceita tudo, aceita tudo. Qualquer coisa. Não, realmente você falou tanto, vocês estavam tão alto junto com a freira, eu pensei que tivesse alcançado o céu lá, né? Então, eu fiquei muito feliz até aqui. Mas, não, agora voltando ao que interessa, né? Na verdade, a mamografia, se for bem feita, você procura 3 coisas: nódulo, microcalcificação e distorção. Se o cara souber olhar isso daí, provavelmente o exame vai ajudar bastante, né? Mas, assim, o que você falou, que eu acho que é importante, que nós discutimos isso lá na segunda-feira, a obesidade é a doença. O resto é o efeito da doença, o colateral, pressão alta, câncer. E não é só câncer de mama, né? É câncer de tudo, infarto, tudo, né? A obesidade é pior. Então, assim, estilo de vida é tudo. Eu só acho, sinceramente, exagero com o álcool aí, viu? O Filassi recomenda. É tudo mentira. O Filassi recomenda 2 taças de vinho de médio porte, não é aquelas tacinhas de. Então, aqui, ó. Por dia. É só você ver na Itália, na França, não tem incidência de câncer de mama tão alta, eles tomam o vinho. É bebida destilada que eu acho que é, mas excelente. A gente tem que prestar atenção na história da obesidade. Isso aí é a desgraça da humanidade. Esses comentários da obesidade, entendeu? Depois. E outra coisa, você falou que eu adorei, viu, Nilson, que ele falou do TH, né, da reposição hormonal. Porque, assim, é um tal de proibir fazer... Esquece que qualidade de vida a reposição hormonal, às vezes é a manutenção da qualidade de vida. Isso aí é importante, eu achei excelente isso aí, vindo de quem sabe o que está falando, né? Isso aí. Porque tem um monte de gente que não sabe o que está falando e proíbe. Com certeza. Né? Fila, obrigado aí pela questão. E a Nossa Senhora? Fala da Nossa Senhora aí, por favor. Você sabe, essa freira, ela é desse convento beneditino. E no dia que a gente sai, a gente chega no final da tarde, no dia seguinte a gente sai muito cedinho. E nessa vez que a gente foi, nós fomos para a clausura. Que é difícil as pessoas irem lá. Ela convidou a gente para ir até a clausura, onde estão enterradas todas as freiras, né, que, na verdade, fizeram esse convento beneditino. E ela fez um bate-papo que tinha várias hortênsias, né, algumas muito bonitas, outras menos belas. E ela falou, sabe por que essas aqui estão menos belas? Porque faltou a poda. Faltou a poda. Pessoal, tem coisas na nossa vida que para a gente crescer e ficar melhor, tem que podar. Isso aí. Tem que podar. Tirar o lixo tóxico, pessoal. Só vocês podem ser capazes. Então, como você fez a pergunta, eu respondo em nome dela. Quanto aprendizado, sabe? A gente é muito mais... Porque tem 2 tipos de médicos, vocês sabem disso, né? Os que se acham semideuses e os que têm certeza que são. Então, assim, é uma dificuldade. O que a gente vive administrando é ego e vaidade, né? Porque todo mundo se acha mais, né? Nossa, talvez não devesse ter falado isso. Mas tudo bem, professor, a palavra é sua. Obrigado. Jesus, eu ia pedir para você fazer um comentário, e você pediu para fazer um comentário. Jesus, nosso literato, por favor.
Obrigado, professor Baracá. Carlos, eu fui assistir o teu evento, a sua palestra lá na segunda-feira, e eu confesso que eu fiquei orgulhoso pelo time e emocionado pelo conteúdo do que você fez lá, a sua palestra e todo o evento que o professor Filassi organizou. E eu queria colocar uma frase na sua apresentação, que é a seguinte: eu ouvi isso outro dia num evento que dizia o seguinte: a academia precisa ir ao encontro das pessoas, precisa ir à casa das pessoas. E você está indo mais além disso, você está indo na trilha das pessoas. Eu gosto muito dessa abertura que nós temos, nós que passamos a nossa vida estudando protocolos, medicações, estratégias cirúrgicas e tudo mais, mas dessa abordagem não medicamentosa, que é tudo que o paciente espera de nós. Eu fiquei realmente muito impactado e quero te cumprimentar, ao professor Filassi, ao professor Baracá, por ter propiciado esse evento. E, professor, acho que o senhor poderia adiantar o que nós vamos fazer em março do ano que vem. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Jesus. Obrigado, querido. Já está programado para março e outubro também. Março está programado um evento no mês internacional da mulher. Nós vamos fazer um evento lá com foco no câncer ginecológico, e em outubro o segundo simpósio. Isso já está programado. A Rede Lojas Marisas, professor Nilson, vai apoiar também os dois eventos. Vai apoiar o evento de março, que vai ser organizado pelo Jesus, junto com a Saúde da Mulher da Secretaria também, vai estar junto, e o ICESP. Então, vamos ter esses dois eventos aí. Professor Laudelino, eu vi o senhor coçando a cabeça ou pedindo para falar? Palavra, professor Laudelino, por favor. É importante ouvir a sua palavra aqui. Cheio de histórias aqui, então é bom que o senhor nos fale também, professor Laudelino, por favor. Olá, obrigado, professor Baracá. Bom, o Ruiz eu conheço já há muito tempo, mas ele sempre surpreende. Ele realmente é muito capaz, um colega realmente brilhante. E, Ruiz, você, de uma maneira geral, falou não só do corpo, como a maioria dos médicos fala, mas também da alma. É muito importante, realmente, a gente não esquecer da alma, porque cuidando da alma, você também está cuidando do corpo. Achei muito boa essa observação, esse final aí da sua apresentação. Como o Nilo falou, Ruiz, nós ginecologistas que estamos à frente do diagnóstico do câncer de mama. Desde 1995, quando eu faço um diagnóstico no meu consultório, e calculo que são 50, 60 casos de câncer de mama desde então, eu encaminho para um mastologista, né? Vocês que cuidam do tratamento, mas o diagnóstico somos nós. Então, da última vez, o Chala, e eu vejo agora você falar, estão dando pouca importância ao ultrassom de mama. Mas eu confesso que na minha vida particular, algumas vezes, eu não sei quantos posso até avaliar, a mamografia não revela uma lesão na mama e só o ultrassom de mama feito por pessoas que realmente sabem fazer ultrassom de mama. É um examinador dependente e muito importante. Então, eu queria realmente, eu vi que você falou com muita ênfase na palestra do Chala, e hoje novamente, deixando o ultrassom de lado. Mas isso é uma coisa que, na minha vida prática, como quem faz o diagnóstico, né, acha que é importante. E, no fim, uma pergunta a respeito da sua introdução na aula, é que eu me esqueci o nome daquele jogador do Palmeiras que jogou contra o São Paulo e que corria com apito na boca. Eu não me lembro se pudesse lembrar. Esse professor Laudelino era jogador do Corinthians.
Professor Laudelino, querido, professor, eu tenho a honra e o privilégio de conviver com o senhor desde a minha residência, né, professor? Fui do seu grupo aqui na ginecologia, pude depois dispor da sua amizade, do seu carinho, né? Fui seu auxiliar por muitos anos, aprendi muito, né, com o senhor, muito mesmo. Respondendo à sua pergunta, professor, não havia outro jogador, sabe? Eram 11 contra 11, viu, professor? Não. Segundo é assim, claro, o gineco é fundamental. Todo o trabalho que a gente faz hoje, orientado pelo professor Baracá, é em cima da ginecologia, né? Porque é o ginecologista, na verdade, que dá o pontapé inicial em todo esse processo. E isso faz toda a diferença. Óbvio, né? Ultrassom é importante, claro que é importante, mas em situações muito específicas, né? Naquelas situações em que a mamografia não consegue ter a informação. Então, mama densa, a gente sabe que a gente agrega o ultrassom, não é pecado nenhum. Agora, pedir para todo mundo que dói, né? Porque isso encarece os planos de saúde, cada vez menos pessoas vão poder dispor desse plano, porque cada vez se pede mais exame desnecessário. Ultrassom é bom? Ultrassom é ótimo. Quando bem indicado, com certeza, professor. Perfeito. Eu acho que ele complementa mesmo, e muitas vezes a mamografia não mostra, e o ultrassom mostra, como o professor Laudelino colocou realmente. Mas ele não deve substituir a mamografia realmente. Um comentário do professor Salomão, parabenizando que a sua aula foi uma lição de vida. Obrigado, professor Salomão. Obrigado. O senhor sabe também que participou de toda a minha formação na obstetrícia, né? Toda a nossa época em que lá militávamos. Prazer enorme tê-lo aqui, querido. José Maria. Carlos Ruiz. Sempre, quando eu estou aqui, quando falam que vai ter uma aula sua, eu sempre penso que vai ser brilhante. Agora, tenho sempre certeza que é sempre brilhante. Por quê? Porque você mostra um tema importante, algo que está cometendo as mulheres, não só o câncer de mama, mas a obesidade, mas também, às vezes, a falta de fé. Mas a fé em si mesmo, de acreditar que você vai se transformar. E talvez isso está faltando no nosso consultório. Então, você trouxe algo importantíssimo. Talvez a gente tenha de refletir que a doença é uma coisa comum, mas o acolhimento, estar com o paciente, isso vai fazer a diferença. E vai fazer a diferença naquilo que você mostrou no começo, o medo, a comunicação. E nós fizemos um trabalho aqui, junto com o Filace, que foi tese do Silva, do Ruiz, que ele mostrou lá no ICESP, na tese dele agora de doutorado. Teve também participação do Rodrigo Gonçalves, né, que ele co-orientou. E ele mostrou uma coisa importante, que as pacientes estavam demorando para chegar no ICESP, ou seja, estava o tumor palpável. E uma das variáveis que ele fez questão, porque ele era sociólogo, é ver o motivo. E é o motivo que você falou, o medo. O medo do médico falar para ela que ela vai morrer. E com isso, como ela é uma base da família, ela fica com medo da prole dela. O que vai acontecer? Não só com os filhos, mas também com os pais que já envelheceram. E essa falta de conversar com a paciente e de instruir, de educação, eu estava até aqui de manhã conversando sobre educação. Hoje nós temos tudo. Temos internet, temos Instagram, temos todas as ferramentas. Mas o que falta é educação e mostrar o que realmente é importante, que é o nosso próximo. Isso nós deixamos de ensinar. E talvez isso, como médicos, nós podemos fazer a diferença no futuro, mostrando para a nossa paciente que tem outro lado. O lado que a gente deve ir, deve continuar e ter esperança. Por isso, meus parabéns, e gostaria também de, acho que todo mundo aqui achou, inclusive o professor Laudelino, realmente você foi magnífico hoje na sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado de coração.
Palmas, né, pessoal? Professor, Palmas. não, ainda não. Ainda sim, não, ainda desculpa, não. desculpa, não. Depois. Palma daqui a pouquinho. Professor Nilson Melo, os comentários finais, por favor. Aí depois vamos bater palmas, sim. Ruiz, como você fala a sua frase. Ontem era uma certeza, hoje é uma esperança, né? Não é essa frase? Eu queria te parabenizar. Acho que você, eu só acho que você não falou do seu tema, né? Câncer de mama e estilo de vida. Você falou estilo de vida e saúde. Eu acho que isso é muito mais... você foi extremamente feliz nas suas colocações, né? Lamentavelmente, no Brasil, a gente segue a linha americana, né? E a linha americana é técnica, apenas extremamente técnica. Chega ao ponto do ginecologista não pôr a mão no paciente, quase mais, né? Quando que no Brasil, antigamente, era uma linha europeia. E você mostrou muito bem aqui a questão do estilo de vida, né? O estresse, né? Às vezes eclode um câncer quando morre um ente muito querido, né? Na verdade, ele estava ali presente, mas a imunidade cai e ocorre um aumento bastante importante. Quando eu ia na reunião de vocês lá no ICESP, na quinta-feira, falava para o Filácio, mas todo mundo aqui tem síndrome metabólica, né? Então, na verdade, é a síndrome metabólica que gera tudo isso. Quer seja a obesidade ou síndrome metabólica, que as duas estão coligadas. E a parte que nós estamos tendo hoje em dia, principalmente acho que na formação do aluno, é muito técnica, está se esquecendo desse outro aspecto, né? Às vezes uma palavra faz a diferença, né? Na minha época, lá atrás, a gente, quando via paciente chegando com uma pasta cheia de exames, a gente falava, deve ser amenorreia, porque ele tem dificuldade, ele pede o exame. E muitas vezes, quando você perguntava, tinha um evento responsável por isso, evento emocional, né? Então, a gente ficou muito técnico, é o que você falou. O professor Lucas Viana Machado falava, quem pede muito exame é porque pouco sabe, né? E gera muita despesa para o sistema de saúde e ele acaba sendo prejudicado porque ganha menos, né? Então, acho que você colocou de uma forma muito interessante todos os aspectos de estilo de vida. Às vezes, muitas vezes, não nominando, mas colocando como é o caso dessa caminhada que você faz. Acho que ele é muito importante. A medicina é uma profissão humanística. Ela não é exata. E nós estamos transformando ela em exata. Portanto, com todo o custo que os americanos têm, a medicina mais cara do mundo, ele não consegue aumentar o aspecto de cura, né? Então, acho que, às vezes, com algumas palavras, você pode minorar muito o sofrimento, né? Então, queria te parabenizar por essa belíssima apresentação, como sempre, né? De uma forma muito gostosa, tranquila, né? Uma forma muito amena, mas mostrando todo um outro aspecto que, em geral, a gente não pensa. Parabéns. Obrigado, Nilson. Ruiz, parabéns, muito obrigado. E agora uma grande salva de palmas. Obrigado. De coração, obrigado.